Eram inicialmente 3 alunos do ano de 1870. O aparente desafio de levar o Evangelho por meio da educação demonstrou como aponta a história que a mão condutora de Deus estava com Mackenzie desde o início. Na história secular, o Brasil vivenciava a crise do Império. Em paralelo, no ano de 1879, o reverendo George Chamberlain adquiria a gleba Higienópolis, uma área com então 47 mil metros quadrados. Na década seguinte, enquanto o Brasil abolia a escravatura em 1888 e proclamava a República no ano seguinte, o Mackenzie já estava sob a gestão de Horace Lane e crescia. Em 1892, John Terrell Mackenzie e suas 2 irmãs doam $50 mil para a construção de uma escola de engenharia, com o início de suas atividades em 1896, mesmo ano em que os irmãos Lumière inventavam o cinema. Décadas de 10 a 30, o mundo fervilha. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, gripe espanhola. Nosso Mackenzie se estrutura criando pioneiramente em São Paulo o curso de Química Industrial e o de Arquitetura. Atento à sociedade, abre seu campus para atender aos infectados da gripe espanhola. Em 1937, vivencia o golpe de Estado com Getúlio Vargas e assiste ao início da Segunda Guerra Mundial. Experimenta reveses tendo a cassação do reconhecimento de seus cursos de engenharia em 1932, situação que dura até 1938. Fechamos o período com mais de 2.200 alunos. As décadas seguintes, de 40 a 50, continuam com muitas novidades. Em 1940, o então chamado Mackenzie College passa a ser denominado Instituto Mackenzie. A instalação da universidade vem em 1952. Ainda em 1951, o Board de Nova York transfere ao Instituto Mackenzie os bens do Mackenzie College por escritura de comodato. Fechamos o período com mais de 7.000 alunos. Os anos 60, também chamados de anos rebeldes, iniciam com a construção do Muro de Berlim, em 1961, enquanto o Brasil iniciava a ditadura militar em 1964. O Mackenzie passava também por fortes turbulências, como a greve dos alunos em 1962, exigindo a federalização da universidade, e o decreto de desapropriação expedido pelo governador do estado de São Paulo em 1966, tornado sem efeito 7 anos mais tarde. Além dos conflitos estudantis da Rua Maria Antônia, culminando com a morte de uma pessoa em 1968. Ano de 1970, um século de Mackenzie. A IPB também retoma o pleno comando do Mackenzie em 1974 e, em 1979, adquire a gleba em Alphaville. As décadas seguintes, de 80 e 90, trazem igualmente muitas mudanças no cenário nacional e internacional. Brasil tem um movimento Diretas Já, fim da ditadura militar, primeiro presidente eleito por voto direto em quase 30 anos. Hiperinflação. No mundo, a década de 80 mantinha o perfil bélico, com a guerra entre o Irã e Iraque, em 1980, Malvinas, em 1984, mas passa por processo de reorganização e difusão da paz, com a queda do Muro de Berlim em 1989, fim do Apartheid em 1990 e dissolução da União Soviética em 1991. Dentro de todo esse contexto, o Mackenzie inaugura seus primeiros colégios fora de Higienópolis. Tamboré inicia as atividades em 1981 e em Brasília em 1996. Em 1999, a universidade adota o nome Presbiteriana, passando a se chamar Universidade Presbiteriana Mackenzie. Voltando à evolução de nossa história, chegamos à virada do século, do ano 2000. Iniciamos o período com 32 mil alunos. São 500 anos de história brasileira. Lula é eleito presidente do país em 2002. O mundo inicia sua nova forma de guerra, o terrorismo. Quando, em 2001, 2 aviões se chocam contra as Torres Gêmeas em Nova York.
O Mackenzie experimenta forte crescimento, novos cursos e expansão da educação superior para o Rio de Janeiro, Campinas e mais recentemente em Brasília, bem como a educação básica para Palmas, no Tocantins. Inicia o ensino à distância em 2016. Caminha pelos passos da vanguarda tecnológica com a instalação do primeiro laboratório de grafeno e nanomateriais da América Latina. Mantém seus planos audaciosos de expansão. Dos 3 alunos iniciais, lá em 1870, somos hoje 48 mil alunos. O que podemos ver claramente é que, em meio a tantas, mas tantas situações pelas quais o mundo, o nosso país e até mesmo o próprio Mackenzie passaram, podemos ver a mão do nosso Deus conduzindo, protegendo, crescendo, impulsionando, direcionando, aprimorando em tantas situações, mas principalmente abençoando e nunca apartando sua poderosa e protetora mão sobre o Mackenzie. São 147 anos de atividades educacionais que se mantêm, pois, como num arroubo de lucidez, sabedoria e fé, o reverendo George Chamberlain, ao ser confrontado por ninguém menos que o imperador Pedro II em visita feita à então escola americana e que expressou seu parecer de que o ensino religioso deveria ser confinado aos pais nas suas casas e à igreja, recebe como resposta do reverendo Chamberlain a seguinte afirmação: a Bíblia tem estado aberta na escola desde o dia de sua abertura, e quando se fechar, fechar-se-ão também as portas da escola americana. O Mackenzie ontem, hoje e amanhã permanecerá firme em sua missão de educar o ser humano, criando a imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em um ambiente de fé cristã reformada.